Volume 1. Capítulo 21. Festa de estreia na capital real. Caim caminhou em direção ao grupo de crianças. A maioria das famílias já havia terminado de se cumprimentar, então a maioria das crianças se separou de seus pais e se reuniu. Eu estava na parte de trás do grupo de crianças, ouvindo as conversas das crianças. Enquanto eu estava esperando despreocupadamente por Teles, que estava com o rei e os outros, Silk se aproximou de mim. Caim-sama, você está sozinho? Já que o Teles está ocupado lá, vamos conversar um pouco. Dizendo isso, ele me traz um suco. Pego o copo, sentamos em um lugar próximo e começamos a conversar. Eu fiquei surpreso, não pensei que viriam tantas pessoas. Ainda bem que o Caim-sama está aqui, afinal, não posso ir até onde a Teles está e falar com ela. Silk, por favor, pare de me chamar de Caim-sama. Não precisa acrescentar o Osama ou MMM, Caim-kun então. Ou seria melhor se eu o chamasse pelo seu título, Barão Caim? Enquanto conversávamos alegremente, um grupo de 3 pessoas se aproximou de nós. Se não é a senhorita Silk, como está? Você está usando um lindo vestido hoje. Boa noite, Abi-sama. Obrigada, Silk retribui o cumprimento com uma atitude fria. Em seguida, ela começa a conversar com Caim novamente. Caim continua conversando com ela, perguntando-se se era certo ele fazer isso. Um dos seguidores atrás dele veio e me chamou. Você aí. O herdeiro do Marquês Golgino, Abi-sama, está aqui na sua frente e você não consegue nem cumprimentá-lo adequadamente? E pensar que você ousa interromper Abi-sama enquanto ele está falando com a senhorita, então você é o filho daquele marquês que ficou me encarando durante a audiência e de seus seguidores, hein? Sim. Boa noite, Abi-dono, prazer em conhecê-lo, sou o Barão Caim. Eu deliberadamente não dei meu sobrenome. Afinal de contas, sou um pouco atrevido. Além disso, parece que você não refletiu sobre suas ações. Um sorriso malicioso apareceu em meu rosto. Parece que seus seguidores caíram lindamente em minha armadilha. Como um mero filho de barão ousa se dirigir ao herdeiro de um marquês, Abi-sama, com apenas um dono? Use o Sama quando se dirigir a ele, entendeu? O Sama. O outro seguidor também caiu na armadilha. É isso mesmo, nós dois também somos filhos de um visconde. Se você é apenas filho de um simples barão, também deve se dirigir a nós com o Sama. A senhorita Silk tem uma expressão no rosto como se estivesse dizendo: de que diabos essas pessoas estão falando? Esperem, vocês dois, esse Caim deve pertencer à casa de um barão pobre para não querer revelar seu sobrenome, portanto, se pedirem desculpas agora, eu os segurarei. Afinal, a senhorita Silk também está preocupada. Ele responde enquanto olha para a senhorita. Parece que ele quer mostrar seu lado bom para Silk. Rei, Caim-kun não é um barão, então ou não o é? Silk estava prestes a revelar tudo, mas Caim a parou. Perdoe-me. O filho do Marquês Sama, o filho do Visconde Sama, permita-me me apresentar novamente. A palavra o filho Sama o deixou os 3 irritados. Um deles tentou agarrar meu peito. Eu sou o Marquês Gar von Silford Gracia, filho do Barão Caim von Silford. Eu não sou filho de um barão, eu sou um barão, respondi com um sorriso no rosto. Com essas palavras, os 3 pararam. Independentemente das circunstâncias de como alguém recebe o título de barão, é fato que ele ainda é um nobre independente. É normal pensar que o filho de um nobre de posição mais elevada é superior devido ao relacionamento. No entanto, um nobre independente tem uma posição mais elevada do que o filho de um nobre de posição mais elevada. Além disso, o Marquês Gar não pertence à mesma facção do Marquês Golgino. Mesmo com funções diferentes, um marquês e um margrave são iguais em termos de posição. De repente, vem à mente o quanto eles foram desrespeitosos na frente de um barão e os 3 começam a ficar impacientes. Caim-sama salvou a carruagem de Sua Alteza Princesa Telestia e a minha sozinho quando estávamos sendo atacados por uma horda de orcs, derrotando 30 orcs sozinho.
É por isso que ele recebeu o posto de barão outro dia. Silk respondeu, com o peito inchado de orgulho. Também perguntei aos meus pais sobre isso. Um usuário de espada e magia de primeira classe, dizem que ele aniquilou uma manada de orcs sozinho. E que havia um garoto de nossa idade que recebeu o título de barão. Um de seus seguidores começou a falar. Abi e seu outro seguidor estremeceram com as palavras. Passo a passo, eles começaram a se retirar. Desculpe-me. Temos alguns assuntos a tratar, portanto, vamos nos retirar agora. O hábito simplesmente fugiu. Seus seguidores fugiram com ele. Caim se sente e respira. Você é muito malvado, não é, Caim-kun? É a primeira vez que noto isso. Percebi logo de cara, com aquele seu sorriso, que você estava pensando em fazer algo ruim. Silk está segurando as lágrimas em seus olhos enquanto ri. Eu pensei, agora eu fiz isso. Twitter que isso foi, e Caim está nervoso. E Silk sorri. Acho que vou contar ao Teles o que você fez da próxima vez. Estou ainda mais nervoso. É uma piada. Eu fico quieto se você sair comigo. Percebi rapidamente que não poderia ganhar. Sim. Com certeza, sinto que perdi. Urra! Então vou contar ao papai sobre isso mais tarde. Mesmo que eu conseguisse derrotar a Raine, eu tinha a sensação de que não conseguiria derrotar a Silk e a Telestia, não importa o que acontecesse. Enquanto conversávamos, Teles entrou. Finalmente fui libertado. Caim-sama, você ficou conversando com o Silk o tempo todo. Parece que você se divertiu muito. Teles, que estava um pouco emburrado, também é bonito. Ouça sobre isso agora mesmo. Caim-kun estava sorrindo maliciosamente. Espere um momento. O Caim cobriu a boca de Silk. Com uma mão ele cobriu a boca de Silk, com a outra ele colocou um dedo na frente de sua boca e fez PSHH. Caim-sama, fazendo coisas como tocar os lábios de uma mulher solteira. Isso deve ser relatado ao Duque. Teles responde, sorrindo. No entanto, seus olhos não sorriem. Ah! Desculpe-me, retiro minha mão da boca de Silk. Caim-sama, por favor, seja honesto comigo. Seda, o que aconteceu? Agora era Teles quem parecia preocupado. HM? Nada mesmo. Estávamos apenas conversando sobre o encontro que vamos ter. A Seda revela isso facilmente. Eu gostaria de ter guardado um pouco mais de segredo. Ah, Data, você disse. Seda, não é justo. Não só isso, antes que eu percebesse, você parou de usar o Samap e agora está usando o Kun com Caim-sama. Isso não é justo. Eu também quero sair com o Caim-sama. Teles responde, corando. Eu entendo. Teles, vamos sair juntos um dia desses. Caim disse isso, e Teles ficou corado até as orelhas. Com certeza vamos. Estou ansioso por isso. Foi quando uma voz veio de trás de mim. Ir? Para onde? Teles respondeu à voz que veio de trás sem pensar. Claro, para um encontro com Caim-sama. Disse Teles, virando-se. Então eu congelei. Lá estava Sua Majestade. Sua Majestade tinha um sorriso radiante no rosto, mas seus olhos não estavam rindo. Isso é ruim. Fumu. Caim. Acho que precisamos ter uma longa conversa sobre Teles em outra sala. A festa de estreia está quase acabando. Precisamos conversar sobre aquele jogo que você quer me apresentar, então por que não conversamos até ficarmos satisfeitos? Então ele me dá um tapinha nas costas. Isso dói um pouco. Uma criança normal estaria chorando. Sim, Majestade, eu entendo. Não tive escolha a não ser acenar com a cabeça. A festa de estreia terminou, agora estamos na sala de recepção habitual. Aqui estão reunidos Sua Majestade, a Rainha,
Telestia, o primeiro-ministro, o Duque Eric, Silk, Gar e Caim. Eu trouxe mais 3 conjuntos de reversi. O que estou apresentando à família real é único, portanto os outros são a versão da nobreza. Eles são mais luxuosos do que os feitos para os plebeus. As regras são fáceis. Você só precisa seguir a ordem. Eu joguei alguns jogos enquanto ensinava. Isso é interessante. As regras são simples e você tem que pensar na maneira de jogar. É algo que até crianças e adultos vão gostar. Até Sua Majestade ficou encantada. É claro que todos os outros também estão. Foi feito para que até mesmo os plebeus possam comprá-lo, custando apenas uma moeda de prata. Quanto à nobreza, eles podem comprá-lo com uma grande moeda de prata. Mas ainda assim, será que o Caim também pode fazer negócios? Talvez você deva tentar abrir sua própria empresa. Então, você tinha esse caminho? Eu ainda tenho 5 anos de idade, então pensarei nisso mais tarde. Depois disso, passei muito tempo jogando reversi. Quanto tempo tive que jogar com eles? Foi tanto que nem sei. Então, chegou ao ponto em que eles finalmente me deixaram ir bem. Então, Vossa Majestade, se me der licença, por favor. Inclino a cabeça e me viro para sair com Gar. Espere um pouco. Isso me lembra que você disse que teria um encontro com meu Teles. O que isso quer dizer? Sente-se aí e tente me explicar. Fiquei paralisado com as palavras de Sua Majestade. De fato, Caim Kun. Parece que você também prometeu sair com a minha Silk. Mesmo que você esteja noivo, ainda é um segredo, então tome cuidado, ok? Além disso, o Duque Eric também lançou uma bomba. Depois disso, Caim, que foi fortemente repreendido por Sua Majestade e pelo Duque, voltou para casa exausto. Volume 1. Capítulo 22, Mansão. Sua Majestade queria me chamar para ir ao castelo. Ainda é cedo pela manhã. O mensageiro me disse que eu deveria ir para o castelo imediatamente. Normalmente, você teria algum tempo para se preparar depois de ser convocado, certo? Mas parece que Sua Majestade disse ao mensageiro: não se preocupe com os pequenos detalhes e venha imediatamente. Sem outra escolha, entrei na carruagem do mensageiro e parti para o castelo. Depois de ser guiado até o castelo, sentei-me na sala de recepção habitual e esperei. Serviram-me o mesmo chá de sempre, mas ainda assim estava delicioso. Devo fazer alguns doces como agradecimento para a próxima vez que eu vier? Depois de um tempo, Sua Majestade e o primeiro-ministro entraram na sala. Levantei-me rapidamente de minha cadeira e fiz uma reverência. Caim, eu o fiz esperar, tive que acompanhar um cara chato. Não foi fácil sair, já. Como pude tomar um chá delicioso, eu me diverti muito. Sua Majestade sentou-se em seu lugar habitual e o primeiro-ministro sentou-se ao seu lado. Em primeiro lugar, a casa que será entregue a você já foi decidida. Originalmente, ela pertencia a uma família de viscondes, mas como eles cometeram um crime após o outro, como sonegação de impostos, desvio de verbas, sequestro e escravidão, eles demoliram e confiscaram tudo. Agora a casa está sob o controle da família real. Então, quando decidi lhe dar a casa, esse Golgino continuou me incomodando e, por isso, levou muito tempo. Aquele Marquês Golgino de novo? Um filho e um pai tão problemáticos. Mas bem, já que eu havia me decidido, não havia problema. O local será conveniente para você, já que a escola que você vai frequentar e o castelo estarão próximos. Você pode obter um mapa de Magna mais tarde. Agora terminamos nossos negócios. Então vamos fazer isso. Sua Majestade diz isso enquanto coloca o reversi na mesa. O Eric é um cara bem forte, então se eu jogar com o Criador, que é você, eu também ficarei um pouco mais forte, certo, Jaro? Sua Majestade está completamente viciada. Começamos a roubar os tokens uns dos outros, um após o outro.
se você colocar ali, eu vou roubar o canto. Veja. Ah! Você! Mostre ao seu rei um pouco de misericórdia. Sua Majestade, você não queria ganhar experiência para se tornar um pouco mais forte? Outro. Então, aqui há. O rei e um menino de 5 anos de idade estão jogando um jogo sério de reversi. O primeiro-ministro Magna suspirou enquanto os observava. Depois de jogar quase 2 horas de reversi, Sua Majestade deixou o local dizendo que tinha outra reunião para participar. Caim dono, sinto muito por Sua Majestade. Estes são o mapa e a chave da mansão. O cargo de mordomo está sendo anunciado agora, portanto, eu o avisarei quando for decidido. Enviarei algumas jovens donzelas do castelo. Mas antes, deixe-me pedir desculpas, afinal, os móveis da pessoa anterior foram deixados para trás, mas você pode fazer o que quiser com eles. Obrigado, Primeira-Ministra Magna, talvez seja grande o suficiente para precisar de mordomos e criadas? Não é tão grande quanto a mansão do Marquês Gar, mas é um bom tamanho. É importante contratar pessoas quando você se torna um nobre. Afinal de contas, é preciso gastar dinheiro para manter a economia funcionando. Bem, acho que isso não faz sentido. Traduzido com a versão gratuita do tradutor, dpl.com. Falar sobre isso agora com uma criança de 5 anos. Tenho certeza de que Sua Majestade lhe pedirá para fazer companhia a ele novamente. Quando isso acontecer, eu o confiarei a você, por favor. Entendo, Primeiro-Ministro Magna. Sou grato pela mansão. Como ainda tenho bastante tempo, recusei a carruagem quando saí do castelo e comecei a andar pelo distrito aristocrático. A mansão que recebi fica mais próxima do bairro dos plebeus do que do bairro dos aristocratas. No centro da capital real de Sforte estão o Castelo Real e o Distrito Aristocrático, enquanto ao seu redor estão os distritos comerciais e o Distrito dos Plebeus. A escola está localizada entre o Distrito Aristocrático e o Distrito dos Plebeus, portanto, você pode ir de qualquer lado. Este lugar é maior do que eu pensava que seria. À minha frente havia uma casa de 2 andares em estilo ocidental construída no meio de um terreno de 100 metros quadrados. O prédio tem formato côncavo e uma entrada no meio. Ao atravessar o jardim, abro a porta e entro. Como não há luz, a única luz que entra é a do sol através da janela. Bola de luz. Uma bola de luz sai de minha mão e ilumina os arredores. Embora todas as decorações extravagantes tenham sido confiscadas, eu prefiro assim, afinal, o simples é o melhor. O prédio tinha uma escada em frente à porta, enquanto a sala de jantar e a cozinha ficavam à direita. Do lado esquerdo, havia um salão grande o suficiente para abrigar uma festa e uma sala de recepção. É claro que, como era a casa de um nobre, havia também um banheiro. Subindo as escadas, havia vários cômodos em ambos os lados, e era possível ter uma visão clara do quarto principal até o quarto de hóspedes. Será que consigo cuidar dessa casa grande sozinho? Devo começar a limpar um pouco? Eu acumulei poder mágico, cobrindo todo o prédio com ele. Limpeza de prédios. O prédio está sendo limpo completamente, pouco a pouco. As manchas nas paredes e todas as manchas de sujeira nos tapetes foram removidas. Reparação de edifícios. A partir das partes antigas do edifício, tudo se torna novo. O prédio ficou completamente novo. Deve estar tudo bem agora, certo? Deve ficar bom se eu consultar o que fazer com o resto com o novo mordomo quando ele chegar. Enquanto olhava aqui e ali, fiz as reformas necessárias com magia. A casa é minha, então não deve haver problema. Se eu realmente começar a morar aqui, também devo acrescentar um sistema de segurança. Quando fiquei satisfeito com a casa, saí, fechei a porta e voltei para a residência de Gar. Bem-vindo de volta, Caim-sama. Estou em casa, acabei de chegar. Isso me lembra, Sylvia, posso dar uma palavrinha com você? Sim, com certeza. Sylvia responde com um sorriso,
como sempre. Acabei de ver a mansão que Sua Majestade me concedeu. É menor do que esta mansão, mas é grande o suficiente. Tenho certeza de que o primeiro-ministro terá um mordomo e empregadas, mas achei que seria melhor se Sylvia pudesse vir comigo para minha mansão. É claro que terei de confirmar isso com o pai primeiro. Sylvia assentiu com lágrimas nos olhos. Claro que vou seguir o Caim-sama. Afinal de contas, é meu dever cuidar de Caim-sama. Se você não tivesse me levado com você, eu estava prestes a deixar meu emprego e segui-lo, Caim-sama. Sylvia responde com confiança. Sim. É mais ou menos isso. Como era de se esperar, sendo uma criança de 5 anos, ainda é muito cedo para sentir desejo. Falarei com papai no jantar. Mas, por enquanto, estou cansado, então vou descansar em meu quarto. Dizendo isso, Caim voltou para seu quarto. Era hora do jantar, então todos começaram a comer. Caim, aconteceu alguma coisa para que Sua Majestade o chamasse? Perguntou Gar. A mansão que me foi dada foi decidida, então me entregaram as chaves. Depois disso, tive que acompanhar Sua Majestade na reversão. E depois disso, como eu tinha tempo, fui ver a mansão que recebi. Então, reversi? Ontem eu também tive que acompanhar Sua Majestade. Ele até disse que o Duque Eric era muito forte. Então você finalmente se tornou independente também, Caim, hein? O que você vai fazer com o mordomo e as empregadas? Parece que a primeira-ministra Magna vai providenciar isso. Quanto ao mordomo, ele disse que a publicação está sendo divulgada no momento. De fato, ter um mordomo é importante, afinal, o trabalho dele é proteger sua casa enquanto você estiver fora. Tenho um favor a lhe pedir, é sobre a Sylvia. Ela tem sido minha empregada pessoal até agora, então eu gostaria de levá-la comigo. Mu. Está tudo bem. Ela cuida de você desde o momento em que você nasceu. Afinal de contas, é melhor pelo menos conhecer alguém do que estar cercado de estranhos. Obrigado, pai. Gar-sama, permita-me agradecê-lo também. Obrigado por me permitir servir Caim-sama desde que ele nasceu. Eu continuarei servindo ao Sr. Caim com todas as minhas forças. Sylvia abaixa a cabeça e lhe agradece. Sylvia, você me ensinou a escrever, entre outras coisas, desde que eu tinha 3 anos de idade, e é por isso que estou aqui agora. Vamos dar o nosso melhor juntos. Caim agradece a Sylvia. Caim-kun, você vai? Ele vai se sentir sozinho sem você aqui. Heine ficou triste ao ouvir a conversa que tive com papai. Heine-sama, não é tão longe daqui, então podemos nos encontrar quando você quiser. Além disso, quando eu me mudar, você pode vir conhecer a mansão. É isso mesmo, se eu quiser ver você, eu vou ver você. Uma semana depois, acabei me mudando. Volume 1. Capítulo 23, Mudança. A manutenção da mansão estava concluída e era hora de me mudar. A razão pela qual decidi me mudar agora foi que o mordomo e as empregadas foram escolhidos e enviados. Quanto a Sylvia, eu já havia lhe dito e ela já estava me esperando na mansão. Caim está organizando sua bagagem. Estou de mãos vazias porque coloquei tudo em minha caixa de itens. Quando saí, Gar estava me esperando. Pode aceitar um presente de felicitações meu. Sebas trouxe uma carruagem puxada por 2 cavalos por trás. Não era chamativa, mas era bem feita. Pai, obrigado. Eu cuidarei bem dela. Abaixei a cabeça e lhe agradeci. Caim, você não presta atenção nesse tipo de coisa, afinal, parece que você voltou do Castelo Real para casa. Os nobres comuns não fariam algo como sair do castelo para ir para casa. Mas eu fiz isso porque queria dar um passeio. Quando olhei para dentro da carruagem, havia espaço suficiente para 6 pessoas sentarem-se frente a frente. A carruagem do meu pai é grande o suficiente para 10 pessoas viajarem nela.
No entanto, acho que esse é o tamanho perfeito por enquanto. Subimos na carruagem ainda nova. 2 carruagens seguem para a mansão de Caim. Leva cerca de 20 minutos para ir da mansão de Gar até a mansão de Caim de carruagem. Eu passo pelo portão e coloco a carruagem em frente ao portão principal. Em frente à entrada, várias criadas, incluindo o mordomo, estão esperando na fila. A empregada principal é Sylvia. Sylvia tem apenas 18 anos, mas cuida de Caim desde que ele nasceu, há 5 anos. A maioria das novas camareiras é um pouco mais jovem do que Sylvia. A propósito, o mordomo também era jovem. Provavelmente um pouco mais de 20 anos. O mordomo veio nos cumprimentar como representante do grupo. Margrave Gar-sama, Barão Caim, eu estava esperando por vocês. Meu nome é Cora, o novo mordomo de Caim-sama. Sou sobrinho de Sebas. Ao saber que o cargo de mordomo de Caim-sama estava aberto, eu me candidatei. Soube por Sebas que Caim-sama tem um talento extraordinário que não é visto com frequência. Espero trabalhar com você no futuro. Então ele abaixou a cabeça. Quando olhei para o rosto de Sebas-san, ele sorriu e piscou para mim. Parece que Sebas-san já estava informado. Pelo contrário, estou mais calmo sabendo que ele é parente de Sebas-san. Além disso, Sylvia também está aqui. As pessoas contratadas para trabalhar na mansão de Caim são Cora, o mordomo, Sylvia, a empregada principal, 3 outras empregadas, um cozinheiro principal, um assistente de cozinha, um tratador de cavalos e um jardineiro. Quando perguntei se não havia problema em contratar 7 pessoas de repente, fui informado de que, mesmo que eu somasse os custos de mão de obra de todos os 7, apenas uma moeda de ouro por mês seria suficiente. Ainda tenho a moeda de platina que Sua Majestade me deu, portanto, não terei problemas por enquanto. E tenho certeza de que as vendas do Reversi chegarão mais cedo ou mais tarde. Todos entram na mansão. Não apenas a parede externa, mas todo o interior está lindo, como se fosse novo em folha. Você não está feliz por ter essa nova mansão? Pergunta Sarah. Como eu me lembro de ter vindo visitar a mansão do Visconde, mas ela não era tão bonita quanto é agora. Gar também o seguiu. Originalmente, planejamos começar a limpeza assim que chegássemos aqui, mas não havia um grão de poeira quando chegamos. Sylvia responde. É que eu limpei a mansão no outro dia com magia quando cheguei aqui. E enquanto eu estava fazendo isso, usei magia para consertar o resto dela e agora está muito melhor. Tanto Gar quanto Sarah estão atônitos. Eu tinha me esquecido de que Caim estava fora de si. Ele estava conduzindo minha família pela casa. De qualquer maneira que você olhe para isso, tudo parecia recém-construído. Não havia como eu reclamar. Como o Caim tem apenas 5 anos de idade, é normal que ele não saiba sobre decorações. Bem. De fato, a mansão não tem decoração alguma. Eu me pergunto o que seria bom como decoração. Não sei muito sobre pinturas e vasos. Se estivermos falando de um aventureiro, por exemplo, a maioria mostraria um grande monstro de pelúcia como decoração e coisas assim. Então, um monstro também serve, certo? Então eu o mostrarei na frente. Tenho certeza de que posso criar um imediatamente com magia. Dizendo isso, Caim sai imediatamente de seu assento. Quando estou no meio do corredor, olho para dentro da minha caixa de itens, imaginando qual monstro seria bom. Enquanto me perguntava qual deles escolher, finalmente encontrei algo bom. Como o teto do saguão de entrada também faz parte do primeiro andar, ele tem um teto muito alto até certo ponto. Se eu usar isso, causará um grande impacto, e não só isso, mas também será legal. E o que eu tirei de lá foi um dragão vermelho com a cabeça solta. Não era um dragão terrestre ou um dragão voador. Era um monstro que chegaria a 8 metros se estendesse o pescoço. Eu o encontrei quando estava nas profundezas da floresta de monstros, então tentei lutar contra ele.
Coloquei o corpo morto do dragão no centro e, assim, enquanto solidificava minha imagem mental, continuei a acumular poder mágico. Criação de maquiagem. Uma luz envolve o dragão. Quando a luz desaparece, um dragão vermelho aparece como se estivesse vivo. É claro que ele não está vivo, é um monstro de pelúcia. A pose deve ser boa, o pescoço está bem conectado e parece muito melhor do que qualquer decoração mal feita. Nesse ponto, Caim não se deu conta. Ele achava que, quando se tratava de dragões, os padrões eram os mesmos de sua vida passada. Ele simplesmente achava que os dragões eram legais. No entanto, os dragões eram vistos como algo totalmente diferente neste mundo. Neste mundo, os dragões são um símbolo de medo. Eles são monstros de grau de desastre natural que espalhariam suas chamas assim que aparecessem em uma cidade e poderiam destruir uma pequena cidade em um dia. Esse monstro que é usado como decoração também é classificado como um monstro de grau SS na Guilda dos Aventureiros. É claro que Caim, que nem sequer está registrado na Guilda dos Aventureiros, não tem como saber disso. Caim então voltou para onde Gar e os outros estavam. Tentei decorar o salão central com um monstro de pelúcia. Não há muitas decorações, mas espero que esteja tudo bem. Estou vendo. Vamos ver mais tarde. Quando eu estava levando-os para o escritório no primeiro andar, um grito foi ouvido. Kiaa! Gar e Caim ouviram as vozes e ficaram de guarda. Está vindo do saguão. Eu tomarei a iniciativa. Dizendo isso, tirei minha espada da caixa de itens. Olhando para as escadas, duas empregadas não conseguiam se levantar devido ao medo no corredor central. Os olhos das empregadas estavam grudados no dragão de pelúcia que eu havia colocado há alguns instantes. Esqueci de contar a elas sobre isso. Caim começa a suar frio. Caim, que tipo de monstro de pelúcia você colocou aí? Gar pergunta com um olhar frio. Um dragão. Caim respondeu com um olhar de desculpas no rosto. Gar suspirou, incapaz de dizer qualquer coisa. Por enquanto, vamos reunir todo mundo. Se não explicarmos, vai acontecer a mesma coisa. Gar sugeriu e eu concordei com ele. Os que estão no salão agora são a família de Gar e o mordomo de todos os criados. Desculpe, deixei isso sem dizer nada. Apontei meu dedo para um dragão de pelúcia colocado no centro do salão. Caim, o que aconteceu com esse dragão? Uma voz fria foi ouvida. Eu o derrotei secretamente na floresta de monstros sozinho. Minha família e até mesmo todos os empregados ficaram sem palavras. Já era difícil acreditar que alguém pudesse derrotar um dragão, mas acreditar que um menino de 5 anos pudesse derrotar um sozinho era inimaginável. Você me explicará isso em detalhes mais tarde. Sim. Caim respondeu fracamente às palavras de Gar. Mas ainda assim, para ser um dragão vermelho. Esse é um monstro de classe SS só de vendê-lo, você pode conseguir 100 moedas de platina, sabia? Isso é muito melhor do que colocar qualquer decoração ruim. Você também se registrará como um aventureiro quando completar 10 anos de idade, certo, Caim? 100 moedas de platina. Isso é 1 bilhão de ienes. Incrível! 100 moedas de platina, hein? Para valer muito. Quando eu fizer 10 anos, pretendo me registrar como um aventureiro antes de me matricular na escola. Não posso dizer que quero vender todos os cadáveres de monstros mortos que armazenei até agora. Entendo, mas não exagere. Enquanto estávamos conversando, ouvi outro grito vindo de trás. Era a voz da minha mãe, Sara. O que foi dessa vez? Dirijo-me ao local onde a voz foi ouvida com Gar. O local para onde nos dirigimos foi o banheiro. Então, uma Sara revigorada saiu. Quando ela viu o rosto de Caim, ficou feliz. Caim-kun. O que há com esse banheiro? É incrível. Ele lava com água e até seca.
Quero um na minha casa também. Isso. Usei o conhecimento da minha vida anterior para construir um vaso sanitário. É claro, um vaso sanitário com descarga. Tanque com descarga é o nome de um produto de um determinado fabricante. Neste mundo, ele é descartável, mas não era bom o suficiente, então eu fiz um. Os controles estão localizados no lado direito do assento do vaso sanitário e, quando você os toca, a água sai da pedra mágica dentro dele. O poder mágico é automaticamente absorvido do usuário quando ele se senta no assento do vaso sanitário. Eu entendo, vou colocá-lo em sua mansão na próxima vez que eu for pai, posso? Mu. Pode sim. Eu também vou tentar. Gar também entrou no banheiro. Uma voz veio de dentro do banheiro, o horror. Depois de alguns instantes, Gar saiu, parecendo envergonhado. Eu quero que isso seja adicionado imediatamente. Não apenas na minha casa secundária na capital real, mas em todo o território de Grácia. Você está planejando colocá-la à venda também? Eu planejo colocá-la no mercado eventualmente. Mas não pretendo vendê-la para minha família, irei até lá para colocá-la à venda. Mu. Isso seria ótimo. Mas mesmo assim, Caim-kun realmente faz coisas fora do comum. Essa foi a Sarah. Basicamente, o raciocínio de Sarah é, já que ele é meu filho, e ela tolera tudo. Realmente me ajuda o fato de ela pensar dessa forma. Acho que é o fim da turnê. A família inteira está indo embora, mas Caim vai morar aqui a partir de hoje. Quando estavam indo embora, Gar disse casualmente: a nobreza recém-estabelecida na capital real precisa organizar uma festa de estreia, portanto, certifique-se de organizar uma o mais rápido possível. O que está acontecendo com isso? Foi Caim quem ficou sem palavras. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.